Dark é uma série alemã da Netflix que começou em 2017, lançou a segunda temporada em 2019 e agora chega ao seu épico fim em 2020. Então hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de Dark. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, eu estou tentando chegar até 200 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar muito com isso, porque eu vejo que muitas pessoas que comentam, que acompanham o canal, ainda não se inscreveram. Então, entrando de cabeça no vídeo, eu queria somente citar um ponto muito especial de Dark, que é uma coisa que eu praticamente nunca vi antes. Eu, sinceramente, não me lembro de ter visto isso antes em nenhuma série, nem da Netflix, nem de outros canais de televisão, que é uma série onde o diretor, o produtor e o principal roteirista são as mesmas pessoas, que é o Baran bo Odar. Esse cara é um suíço, nascido na cidade de Olten, que inclusive é a cidade que meu primo mora lá na Suíça. Eu fiquei um mês na casa dele, numa cidade bem pequenininha, e o criador de Dark é dessa cidade. Se eu soubesse, tinha ido lá bater na porta da casa dele. Mas é muito curioso a gente ver que uma série tão complexa e uma série com tantos detalhes pequenininhos é um cara só que faz praticamente tudo, pelo menos a parte da direção, e a gente vê que ele dirigiu todos os episódios de Dark, do primeiro até o último episódio. E para assistir essa terceira temporada de Dark, eu tentei fazer uma coisa um pouquinho diferente. Quando eu assisti a segunda temporada, pela complexidade da série, eu reassisti a primeira e já emendei direto na segunda, então foi muito mais fácil conseguir entender o que estava acontecendo, mas nessa terceira eu quis ter uma experiência igual ao do espectador comum, que simplesmente senta e assiste a temporada. Então eu assisti a terceira temporada sem reassistir, sem assistir vídeos no YouTube, sem ver nada a respeito da série. Então quem assistiu como eu, sem rever, sem pesquisar a respeito da série, com certeza ficou bem perdido nos primeiros episódios, mas depois de um tempo você começa a juntar novamente as peças e mesmo que você tenha entendido tudo, a série continua sendo extremamente complicada. Então, sem entrar em nenhum ponto específico da série, a série continua tendo um clima muito bom. Eu acho que esse é o melhor ponto de Dark, é o clima dela, é muito pesado, é uma série muito densa, não tem um momento em que você vê um personagem fazendo uma piadinha com o outro, não tem praticamente nenhum momento de descontração, é sempre chovendo, é sempre escuro, é sempre com uma paleta de cores bem acinzentada em qualquer uma das linhas temporais, ali em qualquer tempo, tá em 1940, tá em 2050, tá em 2010, a gente sempre tem aquele clima bem melancólico. E eu acho que isso, obviamente, é mérito do diretor, é mérito de todo o trabalho que foi colocado na série. A qualidade de produção da série é realmente excelente, principalmente para uma série feita na Alemanha, que não é um país que é muito famoso por produções cinematográficas. E não só isso, as atuações, seja dos personagens mais jovens, seja dos personagens mais adultos, dos personagens mais velhos, principalmente, as atuações são brilhantes de qualquer um dos personagens, e vale lembrar que era uma tarefa duplamente difícil, porque não só eles tinham que achar atores muito bons, como eles também tinham que achar atores que eram parecidos entre eles. Eles tinham que achar um ator adulto que é parecido com um ator jovem, e muitos deles são realmente bastante parecidos. E se vocês assistiram as duas primeiras temporadas, vocês sabem que as duas primeiras giraram completamente em torno de viagens temporais. A gente vê eles ali em torno de 2019, né? E eles voltam para a década de 80, voltam para a década de 40, voltam ali para a década de 1880. Então, a narrativa das duas primeiras temporadas gira basicamente em torno de viagens temporais. E a gente vê no final da segunda temporada que não vai ser somente isso, que assim como Rick and Morty, a gente vai começar a ver viagens entre realidades diferentes. Pelo menos entre duas realidades diferentes. Então, não só a gente já tinha várias versões de cada um dos personagens, como agora a gente começa a ter duas versões de cada uma das idades dos personagens. Então, a gente pode pegar, dividir no meio e dobrou praticamente o número de personagens e a complexidade da série como um todo dobrou também. E com certeza o ponto que chega a deixar até a cabeça doendo assistindo a série é se você tenta fazer a ligação entre todos os personagens. Bom, o personagem X é pai da personagem Y, a personagem Y é mãe da personagem X, mas que é pai da personagem tal. Então você vai fazendo a ligação entre os personagens, você vê que um é pai do outro, mas que é avô do anterior e etc. Então é praticamente impossível você criar a ligação. Eu sei que dá para criar ligação entre todos eles,
E realmente chega um ponto que você desiste de tentar acompanhar exatamente o que está acontecendo nessa árvore, né? Que não é nem uma árvore genealógica, é mais uma rede genealógica. E quando eu percebi que a complexidade não parava de crescer, eu parei de reparar muito nas conexões entre cada um dos personagens e passei a prestar mais atenção nas ideias que estavam sendo trabalhadas, e eu consegui inclusive fazer algumas previsões a respeito do final. Eu não vou falar nada nesse vídeo, mas eu pretendo fazer um vídeo com spoilers, e se vocês têm alguma pergunta a respeito da série, digam aqui abaixo que eu vou tentar responder também. Eu pretendo reassistir, se eu não conseguir reassistir as duas primeiras, pelo menos reassistir a terceira temporada para fazer um vídeo bem carregado de spoilers aqui para vocês também. E uma temática que é muito abordada no decorrer de Dark, desde a primeira temporada e principalmente nessa terceira, é o livre-arbítrio contra o destino. A gente vê posicionamentos diferentes de dois personagens, que eu também não vou falar aqui quem são, mas a gente vê dois pensamentos completamente distintos e que acabam criando muitas das situações que eles próprios estavam tentando fugir. E a narrativa da série acaba virando quase que uma self-fulfilling prophecy, ou seja, uma profecia que acaba trazendo ela própria à tona. Não que na série exista uma profecia, mas a própria crença dos personagens acabam criando as situações que eles se encontram. E a história não dá para entrar em muitos detalhes aqui para vocês, porque eles vão saltando de um momento para o outro. Não existe uma linha narrativa muito clara, obviamente. Se você já assistiu as duas primeiras temporadas, você sabe muito bem. Mas a gente dedica menos tempo ainda àquele tempo presente, né, que seria o pessoal ali de 2019, que são os jovens e os pais. E a gente dedica mais tempo ainda, principalmente ao futuro, e ao que a gente vê acontecendo nas outras linhas do tempo. Então a linha narrativa é cada vez mais quebrada, e eu acho que isso faz um pouquinho de falta nessa terceira temporada, principalmente se a gente comparar com a primeira, que a gente tem ali um relacionamento mais forte entre os personagens. Parece que não existem personagens nessa terceira temporada, existem somente momentos. A gente vê um momento aqui, a gente vê um momento ali, mas a gente não vê conversas naturais, a gente não vê nada que evolui muito os personagens como pessoas. A gente vê que dois personagens se encontram, um tá viajando no tempo, o outro não sabia que esse daí existia mais, que ele tinha morrido e etc. Aí a gente já pula para 100 anos depois, onde outros dois personagens estão se encontrando, onde eles têm uma conversa a respeito do começo, seu fim e etc. Então a gente não vê aquela evolução dos personagens, e quando algum personagem morre, quando acontece alguma coisa mais grave, não tem tanto peso assim quanto teria se os personagens tivessem sido um pouquinho mais bem desenvolvidos. E eu acho que isso é uma contrapartida muito aceitável pelo fato da série ter somente 3 temporadas. Eu acho que ficou perfeito, vocês vão ver que o número 3 também representa muita coisa na série, então eu não acho que é um grande problema assim para essa terceira temporada, mas eu acho que fica um pouquinho desconexo assistindo, porque falta aquela linha do tempo principal, pelo menos, que você acompanha e você vê o que está acontecendo nas outras, mas você tem sempre aquela principal para se segurar em termos narrativos. Nessa a gente praticamente divide o tempo igualmente entre todas elas, então fica um pouquinho caótico de assistir em determinados momentos. E uma analogia que eu pelo menos consegui pensar a respeito de Dark é como se a gente estivesse assistindo alguém montando um quebra-cabeça, só que a pessoa começa colocando essa pedrinha aqui, depois coloca essa pedra aqui, depois coloca essa aqui e essa aqui. Então a gente não vê essa paisagem completa até o episódio final. Eu acho isso genial, eu diria que Dark é uma das séries mais inteligentes aí, principalmente das últimas décadas. Eu vejo muitas pessoas comparando até hoje com Stranger Things, que eu acho uma piada. Stranger Things é uma série legalzinha de assistir, mas não dá nem pra comparar com Dark. Eu particularmente compararia mais o estilo de Dark com Lost e com Fringe principalmente. São séries que têm muitos pontos em comum, obviamente tem muitas coisas diferentes também entre elas, mas eu acho que faz muito mais sentido você comparar com essas duas, e eu acho que essa comparação existe somente pelo fato de que no começo era uma série envolvendo personagens mais jovens. E outro ponto que é muito legal, mas que eu acho que acabou ficando um pouquinho desgastado no decorrer dos episódios, é quando eles dão um peso muito dramático para uma coisa que o espectador já sabe, e principalmente para uma coisa que eles acabaram de falar anteriormente. Tem algumas coisas que um personagem pergunta pro outro, e aí eles dão uma pausa enorme, botam uma música tensa pra caramba, e eles falam uma coisa que o público já sabia. Eles falam, é a Marta,
mas aí fica aquela puta música no fundo, mas ela não é a sua Marta. E a gente assistindo fala, ok, acabou de ter uma cena bem parecida com essa e vocês fizeram exatamente a mesma coisa de botar essa música. Então isso ajuda bastante a criar esse clima muito tenso da série, mas eu acho que eles acabaram passando um pouquinho do ponto, principalmente no miolo da série. Então, avançando rapidamente para falar um pouquinho do final, eu amei o final da série, eu acho que foi a dobradinha, talvez os 2 últimos episódios tenham sido uma das melhores dobradinhas que eu já vi em qualquer seriado. São 2 horas de televisão que rivalizam aí qualquer filme em termos de qualidade, em termos de profundidade narrativa, em termos de coisas acontecendo. E eu acho que eles conseguiram fazer um milagre, que eles pegaram uma história que foi ficando cada vez mais complexa, uma história que foi ficando cada vez mais caótica, que você ficava coçando a cabeça a cada nova cena, tentando entender não só em que período eles estão, como também em que realidade eles estão. E eles conseguiram dar um final bem simples, eles conseguiram trazer tudo de volta para uma explicação bem razoável do que está acontecendo. Eu esperava que fosse alguma coisa igual Lost, que fosse ser um final completamente ambíguo, que não fosse satisfazer muita gente, porque é o que acontece normalmente quando uma história começa a ir muito além, quando uma história começa a criar muitos mistérios sem criar muitas soluções, mas eu acho que eles conseguiram, de forma genial, resumir a história inteira a um ponto, e esse ponto foi muito bem resolvido também. Então eu acho que de forma genial eles conseguiram criar um dos melhores finais, e eu diria que Dark, pra mim, tá entre os melhores produtos envolvendo viagens no tempo e também um dos melhores produtos envolvendo ficção científica que eu já vi até hoje. Obviamente ficam algumas pontas soltas, não tem como eles resolverem todos os problemas, a menos que eles vão listando ali no episódio final, e eu acho que eles não deveriam ter feito isso também. Então, mesmo com algumas pontas soltas, com algumas coisas sem explicação, eu diria que Dark conseguiu satisfazer e muito, e eu diria que essa 3ª temporada é a melhor temporada de todas até o momento, mesmo que não tenha muito relacionamento entre os personagens, mesmo que a gente não veja muita evolução, o que acaba sacrificando um pouquinho o peso das cenas mais dramáticas. Então a 3ª temporada de Dark, pelo menos na minha opinião, entraria no topo ali entre as melhores temporadas de séries. Não é uma série que eu recomendaria para todo mundo. Obviamente vai ter gente que vai achar a série chata, vai ter gente que vai achar a série confusa, que a série tá patinando, que não tá saindo do lugar, porque a gente tá vendo sempre as pessoas girando em torno daqueles mesmos dias, mesmo que a gente viaje para 100 anos para frente, para trás, a gente tá vendo sempre os mesmos acontecimentos nessa linha do tempo que seria o presente. Então eu sei que não é uma série que foi tão bem aceita por todos, mas quem gosta de Dark, se você gostou das 2 primeiras, eu diria que é 99,9% de chance de você gostar e muito dessa 3ª temporada, então por isso eu dou para a 3ª temporada de Dark 5 estrelas. Então galera, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês já assistiram a 3ª temporada de Dark? E principalmente, qual pergunta vocês têm a respeito da 3ª temporada para eu responder no meu vídeo com spoilers? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.